Então, vamos abrir na apostila de Ciências, página 21. Nós iremos marcar alguns parágrafos, que são as partes mais importantes, na página 21 e depois nós iremos para a página 23. Página 21. Vocês vão lá no último parágrafo e vão marcar todo o parágrafo. Então, está assim. Atualmente, sabemos que o movimento diário do Sol é aparente, ou seja, o Sol não se move de leste para oeste. Temos essa impressão porque a Terra gira em torno de um eixo imaginário, como um peão gira ao redor de si mesmo. Esse movimento é chamado de rotação e dá origem aos dias e às noites. Então aqui vocês vão marcar todo esse parágrafo. Então nós estamos vendo que a Terra ela realiza esse movimento chamado rotação. O que é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo dela, igual se fosse um peão. Vocês já brincaram de peão? O peão fica girando, girando, girando em torno dele mesmo. Então a mesma coisa acontece com a Terra no movimento de rotação. E a consequência desse movimento, nós temos como resultado desse movimento os dias e as noites. Por quê? Porque para a Terra girar, dar um giro em torno dela mesma, tá? Ela demora 24 horas, que corresponde a um dia. Ok? Então, a Terra gira em torno dela mesma, como se fosse um peão. Então, esse é o nosso movimento de rotação, ok? Marcaram aí, pessoal? Pegaram o marca-texto? Grifaram todo esse parágrafo? Ok. E aí vocês têm aí na imagem, então, a imagem de um peão, porque está se assemelhando, né, ao peão, né, esse giro da Terra em torno dela mesma. E lá está a representação do movimento de rotação da Terra. Então, aí você está vendo uma ilustração, um desenho de como a Terra, né, realiza esse movimento, esse giro em torno dela mesma. E vocês estão percebendo que ela está meio inclinada, né? Então ela não gira em pé totalmente. Ela fica meio inclinada, como se estivesse meio deitada, né? Meio inclinada. Isso nós vamos ver na próxima página. Então abram lá na página 23. Lá na página 23, nós temos lá a duração do dia. Nós acabamos de falar que, como consequência desse movimento de rotação, nós temos o dia e a noite. Vocês vão lá no segundo parágrafo, grifem para mim. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo, as regiões iluminadas, elas deixam de receber luz ao mesmo tempo em que as regiões escuras passam a ser iluminadas. Isso faz com que os dias e as noites se alternem. Como, por exemplo, quando é dia no Brasil, é noite no Japão. Então, o que está dizendo? Nós acabamos de falar que a Terra ela gira em torno dela mesma, certo? E ela fica meio que inclinada, ok? E conforme ela vai girando em torno dela mesma, o Sol vai batendo os seus raios. E conforme o Sol bate de um lado, na outra parte da Terra fica escura. Então é por isso que nós temos o dia e a noite. Por isso que acontece, né, de haver essa diferença entre Brasil e Japão. Enquanto aqui é dia, lá é noite. Porque ele está localizado totalmente o oposto, né, no nosso mapa aí, no nosso globo. Então, por exemplo, vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma bola, tá? Não sei se vai dar para vocês verem, mas só para vocês visualizar e ter uma noção. Faz de conta que essa bola é a Terra. Eu disse que ela gira meio inclinada, então eu estou inclinando um pouco. Não sei se vai dar para perceber aí. Eu disse que o movimento de rotação, ela gira em torno dela mesma. Ó, tá? Aí eu vou vir aqui com uma lanterna. Faz de conta que a minha lanterna, eu vou pegar aqui, faz de conta que essa lanterna é o Sol, tá? Então, olha só, ó, eu vou vir aqui pro cantinho só para vocês observarem. Então, eu vou ligar, ó, o Sol tá iluminando, tá vendo? O Sol tá iluminando, ó. Então, aonde o Sol tá iluminando é o dia. E aonde está escuro, pode ver que atrás da bola, ó, que é a nossa Terra, tá mais escuro.
Lá vai ser noite, nos países que tiver aí. Então, conforme ela vai girando, ó, o que que acontece? Ó, ó. Vai ficando dia e vai ficando noite para outros países. Então, ela tá girando em torno dela mesma e vai acontecendo isso. Viu só? Então, olha lá, ó, ó. E aonde tá mais escuro é aonde... Então, aonde tá essa parte mais clara é aonde vai ser o dia. E aonde o sol não está batendo os raios solares dele, porque devido a esse movimento dela estar fazendo, vai ser a noite. Bem interessante, né, pessoal? Então, grifem aí e depois vocês têm aqui, ó, representação esquemática do movimento de rotação. Aqui no desenho está mostrando isso que eu acabei de mostrar para vocês da bola e a lanterna. Bem legal, se quiserem fazer em casa, pode fazer. Vocês vão girando devagarinho, a lanterna vai iluminando. Então, vocês vão vendo que os pontos vai mudando, vai mudando. E aí, onde vai ficando claro, a luz da lanterna, que é o nosso sol, vai ser o dia. E onde está escuro, vai ser a noite. E aqui, na imagem, vocês estão observando isso também na página 23. Aí, lá embaixo, tem um quadro. Vocês vão grifar também. A Terra leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma, tá? Esse tempo corresponde ao período de um dia. Então, vocês vão grifar aí para a professora, tá? Para ficar mais fácil para vocês estudarem. Combinado? E aí, vocês vão realizar os exercícios que se encontram na página 24 e 25. Pessoal, presta bastante atenção. Observe o que está sendo pedido, expliquem com as próprias palavras, tá? Então, lembrando, o movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, como se fosse um peão. E de acordo com esse movimento, nós temos os dias e as noites. E por que que tem o dia e a noite? Porque conforme a Terra gira, o Sol pega só uma parte, ele ilumina uma parte, enquanto a outra parte que não está sendo iluminada é a noite. Ok? E aí nós temos o exemplo de dois países, que é o Brasil e o Japão, certo? Então, pessoal, caprichem no exercício, estudem bastante, tá? Esse é assunto já de prova, tá? Então vamos estudar. E para finalizar, vocês têm aí, ó, tarefinha no caderninho que a professora passou para vocês. Vocês têm lá português e ciências. Em português está escrito assim: escreva os pronomes pessoais no singular e plural. Lembrando, vou pegar aqui para vocês. Vocês vão escrever singular. Quais são os pronomes no singular? Olha lá, eu, tu, ele ou ela, certo? Quais são os pronomes no plural? Os pronomes pessoais no plural? Nós, vós, eles ou elas. Então, facinho, moleza, né? E depois em ciências, tá lá escrito: represente através de desenho o movimento de rotação. Então, vocês vão representar o movimento de rotação através de um desenho. Lembra o que é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, como se fosse um peão. Então, vocês vão desenhar a Terra girando em torno de si mesma, tá? Lembrando que ela gira inclinada, não é totalmente em pé, tá? Como ela é arredondada e achatada nos polos, aí ela vai girar inclinada. Não se esqueçam desse detalhe. Combinado? Então, ó, beijos e até a próxima aula.